Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam todos bem-vindos a mais um bimestre. Eu sou o professor Hermes e nós estamos aí, pessoal, no PET volume 4. Durante as explicações do vídeo para o PET volume 4, pessoal, nós vamos estar com uma super novidade, né? Primeiro que você vai poder ver aqui é um simples, revisão do conteúdo daquela semana, e no final do vídeo você vai poder também corrigir aí a sua atividade. Então eu espero a sua participação, eu conto com a sua parceria, estou esperando que você se inscreva no canal, que você divulgue este vídeo para outras pessoas, que você também faça um comentário. Eu quero que você participe comigo, tá certo? Então, para começar, nós vamos entender um pouquinho de medidas de comprimento. Vem comigo. Pessoal, para entender medidas de comprimento, nós precisamos entender o que é grandeza. Grandeza na matemática é tudo que pode ser medido ou contado. Nós temos, por exemplo, o tempo, a temperatura, a distância e o número de pessoas em uma festa. Tudo isso pode ser resumido como sendo grandeza. Desde os primórdios, desde as épocas antigas, o pessoal tem a necessidade de medir. Então a necessidade de medir é muito antiga, e por um longo tempo cada povo desenvolveu o seu próprio sistema de medidas. Antigamente, muitas unidades de medida eram baseadas no corpo humano, como palmo, pé, polegada, braça, jarda e assim sucessivamente. E até os dias de hoje, muitas vezes, quando a gente não tem aí o auxílio de um metro, a gente acaba fazendo algumas medidas utilizando o pé, o palmo, a polegada, principalmente quando a gente vai comprar parafuso. A gente vê muito que era um parafuso de 5 polegadas, 3 polegadas. Então são medidas que ainda existem. Mas quanto que valem essas medidas? Nós temos, por exemplo, aqui o palmo. O palmo é quando você abre todos os dedos e aí você mede a distância, do dedão até o dedinho, os extremos desses dois dedos. E a média hoje de um palmo é de 22 centímetros, pessoal. Então 22 centímetros é a média de um palmo, tá certo? E o pé? O pé ele equivale a 30,48 centímetros. Ou seja, se você está fazendo uma metragem com base nos pés, para um pé adulto a média é de 30,48 centímetros. E nós temos ali também a polegada. A polegada, quando você coloca o dedo ali, ele equivale a aproximadamente 2,54 centímetros, tá certo? Baseado nisso, pessoal, chegou uma certa época em que surgiram o Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, se todos os povos usavam algumas regras culturais do local para fazer medição, o dedo, fazendo a jarda, os pés, o palmo, surgiu em 1960 e em 1962 o Brasil adotou o que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades. Qual é a função? A função desse sistema é padronizar as medidas para todos os países. Ou seja, um metro aqui é um metro nos Estados Unidos, é um metro no Uruguai, é um metro na Tunísia, é um metro em qualquer lugar. Por isso que se chama Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? É padronizar essas medidas. E aí, pessoal, como unidade de medidas de comprimento, foi estabelecido o metro. O Sistema Internacional de Unidades adota o metro como uma unidade padrão de medida de comprimento. Representamos o metro pela letra M. Acompanhe os múltiplos e os submúltiplos de metro. Então, se nós temos aqui como padrão um metro, nós vamos ter que são menores do que o metro, que nós chamamos de submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. E são maiores do que um metro, que nós chamamos de múltiplos, por exemplo, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Com base nessa tabelinha, pessoal, é possível posicionar, é possível ler, é possível transformar uma unidade para outra. Por exemplo, a primeira coisa que nós vamos ter que aprender, pessoal, é como colocar aquela tabelinha, como decorar aquela tabelinha. A tabelinha diz que é o seguinte: nós temos como padrão o metro, os submúltiplos nós vamos ter decímetro, centímetro e milímetro. E nós vamos ter como múltiplo o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então são essas as unidades de medidas que nós temos. Para você nunca esquecer esta fórmula, basta você fazer o seguinte, vamos associar isso daqui com uma frase. Quero, geralmente quero é com Q de queijo, mas nós vamos colocar quero como sendo de K. Quero hambúrguer do McDonald's comer muito.
essa frase besta, boba, tola, você é capaz de decorar essa sequência. Quero hambúrguer do McDonald's comer muito. Então, você precisa saber essa sequência para poder, então, posicionar uma metragem aqui. Por exemplo, eu quero que você coloque aqui, ó, 22,3 decâmetro nessa tabela. Se é decâmetro, o que acontece? Aonde está a vírgula tem que ficar embaixo de decâmetro. Então, ó, nós temos o 2 com a vírgula, vai ficar embaixo de decâmetro. À frente da vírgula tem o 3, a gente vai pôr na próxima casa. E antes da vírgula, antes do 2 aqui, ó, tem um outro 2, a gente põe nessa outra casa. Então, eu representei 22,3 decâmetro. Fica assim, né? 2 aqui e 3 aqui. Agora veja um outro exemplo. Represente para mim 21,7 quilômetros. O que acontece? O 1 com a vírgula está aqui, tem que ficar embaixo de quilômetro. 1 com a vírgula. O que está depois da vírgula fica na próxima casa. O que está antes tem que ficar numa casa anterior. Como não tem ninguém aqui, não tem mais casa anterior, a gente pode pôr ele aqui junto. Então fica 21,7. Ok? Pronto. Bem simples assim de ser resolvido. Como é que a gente lê isso daqui? 22,3 decâmetro, 21,7 quilômetros. Há também situações que a gente precisa transformar de uma unidade para outra. Por exemplo, transforme 22,3 decâmetro para milímetro. Certo? Então, você vai transformar para milímetro. E vai transformar 21,7 quilômetro para centímetro. E vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar 24 centímetros, você vai transformar para quilômetros. Vamos fazer esses três aqui para a gente aprender. Vamos novamente colocar essa tabelinha aqui, ó. Quero hambúrguer do McDonald's comer muito. Tenho aqui a minha sequência, né, com aquele que é padrão. Aqui nós vamos ter os submúltiplos, e do outro lado aqui nós vamos ter os múltiplos. Muito bem. Com base na metragem padrão, ó, os submúltiplos são menores do que o metro. O decímetro é 10 vezes menor que o metro. O centímetro é 100 e o milímetro é 1000. Como é que a gente vai transformar de uma unidade de medida para outra? Veja, eu tenho 22,3 decâmetro. Representando ele aqui, ó, a gente colocaria decâmetro está aqui, o 2 com a vírgula estaria aqui, nós estaríamos com outro 2 aqui e um 3 aqui, ou seja, 22,3 decâmetro. Agora eu quero ir para milímetro. Se eu quero ir para milímetro, eu vou deixar esta vírgula abaixo da casa do milímetro. Como não tem ninguém aqui, eu vou colocar um 0 para completar. Quando chegar aqui, eu ponho a vírgula e tiro essa vírgula daqui. Então, eu posso dizer que 22,3 decâmetro, ele equivale a 2, 2, 3 e 3 zeros. Ele equivale a 223.000 milímetros. Bem simples assim. Então, ou seja, 22,3 decâmetro equivale a 223.000 milímetros. Vamos transformar agora 21,7 quilômetros em centímetros. Não é certo? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó, o 1 e o 2, já que não tem outra casa, vírgula 7. Está em quilômetros, porque a vírgula está aqui, e nós vamos levar para centímetros. Centímetro está aqui, nós vamos trazer essa vírgula até a casa do centímetro e colocar ela aqui. E vamos tirar essa vírgula daqui. Vai ficar 2, 1, vou ter que colocar aqui, ó. Vai ficar 2, 1, 7 e vai ser 4 zeros. Então, nós vamos ter, ó, 2.170.000 centímetros. Posso dizer que 21,7 quilômetros equivale a 2.170.000 centímetros. E o terceiro caso aqui, ó, nós temos 24 centímetros e queremos para quilômetros. Como aqui não tem vírgula, existe uma vírgula que está na frente do número aqui. Então, o 4 tem uma vírgula oculta aqui. Está na casa do centímetro, ó, nós vamos colocar essa vírgula aqui. O número antes do 4 é o 2. Nós temos aqui, ó, 24 centímetros. Como eu quero ir para a casa do quilômetro, eu vou preencher até a casa do quilômetro, colocando 0. Quando chegar aqui, eu coloco a vírgula
e tira a vírgula daqui. Vai ficar 0,1, 2, 3 zeros e o número 24. Posso dizer que 24 centímetros é igual a 0,00024. Com base nisso, pessoal, nós podemos então responder aí a atividade da semana 1 do seu PET volume 4. Então eu agradeço por você ter ficado até aqui e te convido agora a corrigir a sua atividade. Venha comigo, vamos corrigir a atividade. Pessoal, vamos fazer então uma correção da atividade da semana 1 do seu PET volume 4. A primeira questão diz o seguinte: numere corretamente. Nós temos aqui número 1, metros, nós temos número 2 quilômetros, número 3 centímetros, número 4 múltiplos do metro, número 5 submúltiplos do metro. Aí nós temos aqui para colocar aqui os valores. Múltiplo do metro mais usado. Todos os múltiplos do metro mais usados são todos. Então a gente pode colocar aqui, ó, como sendo o número 4. Então vou colocar aqui, ó, como sendo o número 4. Agora, usados para medir grandes extensões é o quilômetro. Quilômetros são usados aí para medir extensões bastante longas, né? Grandes extensões é medida em quilômetro. 2. Unidade fundamental da medida de comprimento é o metro, não é isso? O metro nós já aprendemos que é a unidade fundamental. Então é 1. Usados para medir pequenas extensões, geralmente nós vamos ver que é o centímetro, é o 3. Submúltiplo do metro mais usado. Todos os submúltiplos são usados, pessoal. Então nós vamos colocar aqui, ó, a resposta do último parênteses vai ser 5. Então vamos colocar 5 aqui. Aí nós temos a segunda questão. Escreva por extenso os valores a seguir. 8,2 Dan. Isso daqui é a mesma coisa que 8,2 decâmetro. Então nós podemos dizer, ó, que Dan é o mesmo que decâmetro. 0,75 m, ou nós podemos dizer que nós temos aqui, ó, 0,75 metros. 2,345 metros. Então nós vamos colocar 2,345 metros. Pronto, pessoal. Escrevemos aí por extenso. Vamos para a questão 3. Transforme para a unidade indicada. Nós estamos em Dan e vamos para centímetro. Então vamos montar aqui a nossa tabelinha. A tabelinha de conversão nós vamos ter, ó, km, hm, Dan, m, dm, cm e mm. Como aqui está 43,4 Dan, então a vírgula tem que ficar na casinha do decâmetro, abaixo do 3. Então vamos colocar 3, antes do 3 tem um 4, a gente põe nessa casa que vem antes. Depois tem um 4, a gente põe aqui. Como vai para a casa do centímetro, nós vamos preencher até o centímetro e colocar a vírgula aqui e tirar essa vírgula aqui, ó. Então vai ficar a resposta 43.400 centímetros. Ok? Vamos para o outro. 0,062 hectômetro para metros. Então nós estamos aqui, ó, hectômetros. Tá certo? Tem 0, nós temos um 0 aqui, vírgula 0,62. E nós vamos para a casa do metro. A casa do metro está aqui, ó, no 6. A gente vai pôr a vírgula após o 6 e tirar essa vírgula daqui. Vai ficar como resposta, ó, 006,2. Como esse 0 não precisa aparecer, posso dizer que isso daqui é igual a 6,2 metros, ok? 9,234 quilômetros para decâmetro. Vamos estar aqui na casinha do quilômetro, vamos colocar o 9 com a vírgula. Aí nós vamos ter 2, 3 e 4. Vamos para a casa do decâmetro. O decâmetro está aqui, ó. Nós vamos colocar a vírgula então após o 3 e vamos tirar a vírgula daqui. A resposta vai ficar 923,4 decâmetro. A mesma coisa para 41,96 metros para milímetros. Então nós vamos ter aqui, ó, metros está aqui, nós vamos ter o 1 com a vírgula, o 4 vem antes, e aqui nós vamos ter o 9 e o 6. E nós vamos para a casa do milímetro. A casa do milímetro está aqui, nós vamos colocar um 0 a mais e uma vírgula. Vamos tirar essa vírgula daqui. Vai ficar então, ó, 41,960
milímetro. Ok? Agora nós temos 235,3 centímetros para hectômetros. Então vamos colocar aqui, ó. Onde está centímetros? Está aqui. Nós vamos colocar o 5 aqui embaixo com a vírgula. Antes do 5 tem o 3 e depois tem o 2. Depois do 5 tem o 3. Nós vamos colocar aqui na casa do milímetro. E nós vamos voltar até a casa do hectômetro. A casa do hectômetro está aqui, ó. Então nós vamos voltar um 0 aqui e um 0 aqui com uma vírgula. Posso dizer, ó, vou tirar essa vírgula daqui agora, vai ficar 0,0235,3 hectômetro. Pronto, está feita aí a conversão. A outra conversão que nós temos aqui é 0,75 metros para decâmetro. Vamos lá no metro. O 0 está aqui, com a vírgula, abaixo de metro, 7,5. E nós vamos voltar para decâmetro. Uma casinha só, a gente coloca aqui a vírgula. Então, vai ficar 0,075 decâmetro. Aí nós temos 576,2 decímetro para decâmetro. Decímetro está aqui, ó. Nós vamos colocar aqui a vírgula. O 6 está aqui com a vírgula. Antes do 6 tem o 7 e antes do 7 tem o 5 nessa casinha. Depois do 6 tem o 2, vai ficar nessa casinha. Nós vamos voltar para decâmetro. Voltando para decâmetro, ó, nós vamos colocar a vírgula abaixo do decâmetro, que já tem o 5 aqui, e vamos tirar essa vírgula daqui. Vai ficar, então, 5,762 decâmetros. Pronto. E o último aqui, ó, nós temos 7,43 milímetros para centímetro. Então, milímetro está aqui, nós vamos colocar a vírgula aqui no 7, ó, 7, vírgula. Como após a vírgula tem o 4 e o 3 e não tem mais casas, a gente põe ele junto aqui, sem problema. Pronto, ele vai voltar para centímetros. Centímetros está uma casinha atrás, a gente põe o 0 aqui. Tira essa vírgula daqui e põe aqui, vai apagar essa vírgula. Vai ficar então 0,743 centímetros. Pronto, está aí a transformação de unidades de medida. Nós temos aqui uma outra questão, que é a questão 4, onde diz o seguinte. No modelo abaixo, tem-se a representação de uma avenida na qual há um mercado, uma agência bancária, uma farmácia e uma agência dos Correios. A distância entre o mercado e a agência dos Correios é de 1,5 km. Então, a distância do mercado até a agência dos Correios, ó, que é essa distância total aqui, ó, toda, ela equivale a 1,5 km. Muito bem. Aqui disse mais, ó, a farmácia está a 840 metros da agência bancária. Então, ó, daqui até aqui vai ter 840 metros. E a 220 metros da agência dos Correios. Então, vamos lá. A farmácia está a 840 metros da agência bancária. A 840 metros da agência bancária. Então, a farmácia está a 840 metros da agência bancária. E está a 220 dos Correios. Então, aqui, ó, nesse intervalo aqui, 220 metros. Qual é em metros a distância entre o mercado e a agência bancária? Quer saber isso daqui, ó? Qual é essa distância? Muito bem, para isso nós teríamos que transformar 1,5 km em metros. E fazendo aquela regrinha que nós já aprendemos, nós vamos ter lá, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. O 1 está aqui abaixo de quilômetro com a vírgula e depois tem o 5, 1,5 km. E nós vamos para metros, é isso? Para metros nós vamos caminhar até essa casa e colocar a vírgula aqui e vamos tirar aqui. Então vai ficar 1.500 metros é o total de tudo, ou seja, daqui até aqui tem 1.500 metros. Vou até colocar aqui, ó, 1.500 metros. Como eu quero saber essa distância tem 840, essa distância tem 220. Se eu somar 840 com 220, eu tenho 0, 6, 10. Eu tenho 1.060, ou seja, já utilizei aqui, ó, 1.060 metros de um espaço de 1.500 metros. Então, está faltando quanto para ser essa distância do mercado à agência bancária? Vai ser 1.500 menos 1.060. Vamos fazer essa operação aqui, ó. 0 tira 0 é 0. 10 tira 6 é 4, vai 1. 5 menos 1, 4. E 1 menos 1, 0. A resposta, pessoal, vai ser 440 metros. Esta será a distância do mercado à agência bancária.
E a questão número 5 diz: Anice sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros. E dois dos seus lados têm 0,51 decímetro e 92 milímetros. Logo, determina a medida do terceiro lado em centímetros. Se está pedindo em centímetros, é mais vantajoso para nós transformar tudo em centímetros. Transformando 0,187 em centímetros, nós estamos tendo aqui 187 metros, que transformando em centímetros, nós vamos ter então 18,7 centímetros. Então, o perímetro todo do triângulo, vou colocar aqui, o perímetro todo é igual a 18,7 centímetros. Um dos seus lados tem 51 decímetros. Se a gente transformar 51 decímetros em centímetro, esse lado aqui vai ter 5,1 centímetros. Se a gente transformar 92 milímetros em centímetros, nós vamos ter que esse lado aqui vai ser igual a 9,2 centímetros. Se eu somar 5,1 com 9,2, o resultado vai dar 1 mais 2, 3, 5 mais 9, 14. Vai dar 14,3. Como o perímetro é a soma dos três lados, está precisando somar com mais um lado. E somando com mais um lado, tudo isso vai ser 18,7. Então, eu posso dizer que esse outro lado vai ser 18,7 menos 14,3. Se eu pegar aqui, 18,7 menos 14,3, eu vou ter 4, 4 e 0. Então, a resposta aqui, pessoal, vai ser 4,4 centímetros. Esta é a resposta correta aí para a questão de número 5. Pessoal, chegamos a mais um final aí de vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, participe também deixando um comentário. Espero a sua participação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.